assim. E aí, bom, desmatamento associado à mineração na Amazônia aumentou 62% em 2021 em relação a 2018, ano em que Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, né? Então, a Amazônia concentra 91,6% de toda a área afetada pelo garimpo no Brasil, segundo o Biomas, né? Ouro e Yanomami. Aí isso é uma coisa que é muito importante a gente perceber, isso aí deveria suscitar um processo, uma investigação criminal. Porque o Roberto Campos Neto, enquanto eu estava estourando tudo isso, ele começou a comprar ouro. Começou a comprar ouro como nenhum banco central, a não ser o Banco da Hungria e de um outro país, não lembro da Tailândia. Só o Banco Central do Brasil, da Hungria e da Tailândia que compraram ouro numa escala completamente anômala. E quando o Banco Central compra ouro, o que acontece? Aumenta o preço do ouro. E, portanto, você estimula o garimpo. Tá certo? Então, veja, entre maio e julho de 2021, o Banco Central comprou 129 toneladas. Você fala, porra, ninguém faz isso, não tem nenhuma justificativa monetária para fazer isso. Tá certo? Ele comprou 129, ou seja, 39 bilhões de reais, operação discreta, que, contudo, elevou o preço do ouro, estimulando ainda mais o garimpo na Amazônia. Né? O BC foi o terceiro banco central do mundo que mais comprou ouro em 2021, após a Hungria e a Tailândia, tá certo? Por razões, no caso da Hungria e da Tailândia, não havia nenhuma razão para isso. Muito bem, exportou mais de 110 toneladas de ouro no valor de 4,9 bilhões, os principais importadores são esses. O Canadá, a Suíça, a Polônia, o Reino Unido, os Emirados Árabes Unidos, a Itália e a Índia. Né? Cerca de 30% das exportações em 2019 e 2020 foram de origem ilegal, né? Não tem nenhuma comprovação, mesmo com a lei de 2013. Muito bem, 2016 e 2021, 8 gigantes da mineração corporativa receberam por 54,1 bilhões de dólares em investimentos e créditos para operar no Brasil, dos quais 14,8 bilhões do Capital Group, do BlackRock e do Vanguard. Sabe que o BlackRock e o Vanguard, e tem aquele Street, não sei o quê, são os três grandes gestores de capital do mundo, BlackRock na frente, né? E são os piores responsáveis onde tiver desmatamento, mineração e exploração de combustíveis fósseis. Vocês têm as pegadas, né? Você tem as digitais da BlackRock. Né? A BlackRock é a grande exportadora disso e ela tem uma gestão de alguma coisa da ordem de 2 vezes o PIB da China. O tamanho do dinheiro que ela faz a gestão. Né? São muitos trilhões. Bom, isso é só para vocês depois quiserem saber exatamente quem é quem aqui. E aí, então, a área, né, de 85.310 km², a área de 2020 mais de 2.000 km², dobra a área no segundo decênio em relação exatamente a essas áreas de mineração no Brasil. Bom, isso é bem singelo, né? O cara que é um garimpeiro, coloca garimpeiro na sua né? O cara está feliz e tal. Beleza. Aquecimento global regional, né? Então, aquecimento global regional, vocês veem que o aumento do efeito estufa, em 2019 foi de 57,4 bilhões de toneladas, né? Em 2023, 58, e em 2030 se projeta que será de 100 toneladas de gases de efeito estufa. Portanto, um aumento de 4,5% ou de mais de 8%, ao invés de uma diminuição de 45%, que é aquilo que foi acertado na COP, porra. É isso que estamos falando. Estamos falando de diminuir 45% em relação aos níveis de 2010, para que nós tenhamos alguma chance de manter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius, blá blá. Né? Eles aumentaram, na verdade, mais 8% nesse período. Bom, isso vai levar, então, ao aquecimento. Nós sabemos isso desde o século XIX. Quanto mais concentrações de gás de efeito estufa na atmosfera, mais elas capturam radiação infravermelha e mais a atmosfera, a troposfera esquenta. Beleza. Então vocês têm esse processo aqui. Esse processo, vamos ter um minutinho nesse gráfico. Esse gráfico é bem interessante. Esse gráfico diz respeito, o que é o zero nesse gráfico? É a média do período de 1880 e 1920. Tudo está comparado com a média do aquecimento, da temperatura média global entre 1880 e 1920. Isso é o bottom line, é o período de referência. Né? Então vocês percebem que de 1880 a 1920 ela estava variamente oscilando em torno desse zero. Não havia aquecimento global. A partir de um certo momento, tipo 1920, 1930, você começa a crescer e pela primeira vez em 1938 teve um carinha chamado Callendar que consegue detectar um aquecimento global que parecia acima da variação natural, da variabilidade natural do sistema solar. O cara não aumentou, mas era muito pouquinho. Era 0,04. O cara era um louco que ficava pegando todas
as meteorologias, ele não era um meteorologista profissional, ele não tinha isso, fazia isso de hobby. Ele pegava todas as estações de meteorologia do mundo e ficava fazendo o cálculo e ele fez a média e dava 0,04 ou alguma coisa do gênero. E falava, tá aqui, tá, mas não era ainda muito claro. E esse calombo que vocês estão vendo aqui, tá vendo esse primeiro calombo aqui, 1944, aquele ponto mais em cima. 1944 era a Guerra Mundial, os caras não têm muita certeza se aqueles sistemas estavam bem mensurados ou não. Então pode ser que seja verdade, pode ser que não seja. E você pode, portanto, considerar o calombo, ou você pode ignorar o calombo e pegar aquela linha vermelha. A linha vermelha é a média a cada 11 anos. Tá? Por que a cada 11 anos? Porque a cada 11 anos existe uma variação cíclica do Sol, da radiação solar, que tem uma implicação de mais ou menos 0,1 na temperatura da Terra. Então, por isso que ele está pegando a cada 11 anos para editar esse ruído, né, estatístico. Então, você pode, seja considerar o calombo de 1944, seja não considerar, o fato é que você tem um aquecimento, um aumento do aquecimento, mas é muito pequeno. Né? É muito pequeno. Veja, quando você chega mais ou menos em 1970, você tem um aumento de 0,2 graus Celsius em relação ao período de referência. E a partir de 1980, ao contrário, dos anos 70, 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, você tem essa linha verde. Você percebe que existe uma primeira aceleração, e essa primeira aceleração está bem claramente estabelecida nessa linha verde, que é a melhor, né, o que eles chamam de a melhor redução linear. Né? Pega toda essa coisinha assim, puxa ela, tá certo? E você tem o sentido, a direção dessa linha, a direção fundamental dessa linha, linear dessa linha, tá certo? E aí você percebe que é o quê? Que em 1970 a 2015 houve um aquecimento de 0,18 graus Celsius por década. Tá ali, ó, está escrito 0,18 graus Celsius por década. A última coisa que está escrita ali no gráfico. Beleza. Só que a partir de 2010, você tem uma segunda aceleração, que é o que está caracterizado nessa linha amarela, nessa faixa amarela. Essa faixa amarela, o seguinte é o quê? Se for a parte de baixo da faixa, nós estamos crescendo, nós estamos aumentando 0,27 graus Celsius por década. Se for claramente, está dizendo, olha, de 1870 a 1950, segundo NOAA, havia um aquecimento de 0,04 graus Celsius por década. De 1950 a 2020, 0,14 graus Celsius por década. Isso também é o NOAA. De 1970 a 2015, como eu acabei de mostrar para vocês, 0,8 graus Celsius por ano pela NASA. Aquilo que eu mostrar para vocês é da NASA. 2010 a 2040, 0,27 a 0,96 por década, segundo James Hansen e a Makiko Sato, que são os autores desse artigo. Bem, o que fala então no futuro? Tá? O que diz o nosso James Hansen? Que é um grande cara, né? O patriarca das coisas. É isso que nós temos doravante. Beleza. Então aqui você tem, em 2024, mais uma vez o James Hansen, né? Ele fala, sugerimos, num outro artigo, que ele publica em 2022, sugerimos que 2024 provavelmente estará fora do gráfico, tá vendo? 2024 pula fora do gráfico, como o ano mais quente dos registros históricos, e eu digo talvez já 2023. Né? Está acontecendo em mês de junho e mês de julho, mostra claramente temperatura já acima de 1,5 graus Celsius. Se continuar assim, nós vamos chegar efetivamente talvez já em 2023, mas em todo caso em 2024, porque o impacto maior do El Niño se dá no ano seguinte. Né? O El Niño começou agora em maio, junho, ele vai se dar mais... Então, o que diz a Organização Meteorológica Mundial? Confirmando, James Hansen, há 66% de chance de que a temperatura média anual global supere 1,5 graus Celsius acima dos níveis do período pré-industrial em ao menos um dos próximos 5 anos. Né? Estou vendo aqui, tirando o Ártico, né? nas latitudes médias, né? Você tem então nesses três retângulos, você tem então um risco muito grande de... Só que ela se enganou. Na verdade, na Europa já há um aumento hoje de 2,5 graus Celsius em relação ao período pré-industrial. Né? Isso desde 2021. 2020 e 2021 nós já atingimos na Europa, e por isso que está acontecendo isso na Europa. A Europa é o continente que está se aquecendo mais rapidamente. Veja, o Climate Change Risk Review, 2021, se não me engano, 2019. Nossa, como passa o tempo. E aí você tem esse gráfico aqui, né? Qualquer coisa que são as trajetórias possíveis. Qualquer trajetória que nós venhamos a tomar, 2 graus Celsius nós chegamos, não tem diferença nas trajetórias, né? A gente chega em 2 graus. O problema é se você tem uma trajetória em relação a 1990, tá? 1990 e 2050, tá vendo?
E isso é absolutamente catastrófico para o Brasil, porque você tem uma perda de produtividade agrícola enorme. Quanto mais vermelho aqui, mais próximo de 50% de perda. Vejam, nessa linha aqui que vocês estão vendo, tá certo? A linha a parte do segmento mais vermelho da linha te dá uma diminuição de produção agrícola, de produtividade agrícola de 50%. E exatamente o norte do Brasil, parte do Chaco e da Argentina, etc., junto com os países, a Arábia Saudita, Índia, China, Austrália, etc., vocês têm, então, essas perdas maiores de produtividade agrícola, né? Finalmente, o desequilíbrio do ciclo do carbono, vocês têm, então, os trabalhos da Luciana Gatti, os trabalhos fundamentais da Luciana Gatti, publicou 3 artigos na Nature, né? 2014, 2020, 2000, agora saiu o próximo de 2023, mas ela já publicou já no preprint, né? A Amazônia já se tornou uma fonte de CO2 por causa dos incêndios. Se não fosse os incêndios, estaria mais ou menos equilibrado. Mas os incêndios fazem com que, efetivamente, a Amazônia já tenha se transformado numa fonte de carbono. Ou seja, não é mais um sumidor de carbono, ela é uma fonte de carbono. Significa que a mortalidade das árvores é agora maior do que sua capacidade de crescer e se regenerar. Né? Isso está bem claro nas explorações que ela faz. E isso estava mais ou menos claro já para o Carlos Nobre e para o Lovejoy, né? O Lovejoy que morreu aí faz uns 2 anos, né? E que ele falava era isso, né? O que eles falam nesse artigo da Science Advance, que quando a Amazônia perde entre 20% e 25%, nós estamos falando da Amazônia, não a Amazônia brasileira, né? A Amazônia como um todo significava naquele momento 17% da perda da área de perda, e o Brasil tinha chegado a 20%, né? Hoje o Brasil superou já 20%, para 21 e poucos por cento. Né? As zonas já foram cruzadas no ato de desmatamento. Aqui você tem o ato de desmatamento, tá vendo? Aqui já era. Né? Quando eu falo já era, não significa que não seja possível restaurar. É possível restaurar. Mas ela já é, no estado atual, mais fonte do que sumidouro. Né? E aí acaba. E aqui, as propostas da presidência, eu estou falando demais, eu prefiro mais ou menos dizer de uma forma muito simples né? Então, o capitalismo globalizado, isso inclui as sociedades que se qualificam como socialistas, né? Rússia, China, etc. É incompatível com essas 8 questões. Né? Ela não vai diminuir as desigualdades, a estabilidade do sistema climático não pode ser alcançada no sistema capitalista, a salvaguarda da biodiversidade tampouco, um sistema alimentar de baixo impacto, saúde física e mental dos organismos, a minimização da geração de resíduos, uma economia local geradora de prosperidade e uma governança política global pacífica e democrática. Isso aqui é o que a gente precisa. Isso aqui que o capitalismo não nos dá. Não pode nos dar. Não foi capaz de nos dar e não está na agenda dele dar. Tá certo? Não é que ele está tentando. Não está na agenda. Tá certo? Então, você tem 8 propostas que eu faço no livro, tá certo? Então, há um consenso científico de que o que fizermos até 2020 decênio decisivo, será decisivo para a viabilidade das sociedades e mesmo para o projeto humano. Este decênio é o maior divisor de águas em todo o arco da civilização humana. E esse que é, talvez, a ficha suficientemente para todo mundo, né? Então você tem redução emergencial das desigualdades, renúncia ao sistema energético baseado em combustíveis fósseis, diminuição do consumo de materiais de energia, da ideia de sujeitos de direito às demais espécies, à biosfera e às paisagens naturais, restauração e ampliação das reservas naturais como santuários inacessíveis aos mercados globais, desmantelamento da economia global, desglobalização do sistema alimentar com minimização do custo de carne, do consumo de carne, descontinuação do agronegócio, fortalecimento do modelo agrícola proposto pelo MST, governança global democrática, né? Temos que ter algum tipo de governança global. O arcabouço jurídico internacional vigente deve superar o axioma da soberania nacional absoluta, que é uma grande dificuldade para a esquerda entender uma coisa elementar como essa, em benefício de uma soberania nacional relativa, fim do poder de veto do Conselho de Segurança da ONU e reconhecimento de sua Assembleia Geral como organismo decisório supremo, acelerar a transição demográfica, aumenta as chances de sucesso das culturas acima enunciadas, isso requer planejamento familiar e apoio do Estado aos direitos reprodutivos das mulheres. Né? O português, direito ao aborto, é isso aí.